semana dos quase 6 milhões de pessoas que fizeram o Enem começa com aquela ressaca e a expectativa para a divulgação do gabarito. Que aflição, hein? Pois é, agora torcida total. Mas além dessa história, além da prova em si, o domingo terminou também com uma série de prisões pelo país de uma quadrilha que queria fraudar o Enem. Vamos tentar as primeiras informações sobre isso com a Juliana Morrone, lá de Brasília. Oi, Juliana, bom dia. Era um bando que usava, inclusive, alta tecnologia para passar as respostas. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Sim, usavam um ponto eletrônico e professores, alunos experientes faziam a prova rapidamente, passavam as informações por esse ponto e essas informações eram repassadas aos candidatos. A quadrilha, acredite, cobrava até R$180 mil para repassar essas informações aos candidatos. E a investigação não para por aí. A Polícia Federal vai se reunir com o INEP, que organiza o Enem, para tentar identificar outros tipos de fraude. A Polícia Federal acompanhou de perto essa edição do Enem e fez 2 operações que resultaram na prisão de 11 pessoas envolvidas num esquema de fraude das provas. Todas foram flagradas usando ponto eletrônico para passar ou receber as respostas do exame. Um dos presos fazia a prova em Fortaleza, no Ceará. Antônio Diego Lima Rodrigues tem 34 anos e, de acordo com a Polícia Federal, é servidor da Secretaria de Saúde do município de Alto Santo. Os outros 10 presos são de Minas Gerais. Eles eram monitorados pela polícia há vários dias e foram flagrados em ação na cidade de Montes Claros. Reportagem do Fantástico mostrou como a quadrilha agia. Segundo os investigadores, eles cobravam até R$180 mil para ajudar os candidatos. A polícia acompanhou o momento em que eles mandavam as respostas por telefone. O líder da quadrilha era o ex-estudante de medicina Rodrigo Ferreira Viana. O esquema usava pilotos, alunos ou professores que faziam as provas e repassavam os resultados. Este vídeo mostra um dos presos que fez a prova no lugar de outra pessoa. Mas na maior parte dos casos, os pilotos faziam a prova rapidamente, anotavam as respostas e iam até este hotel onde ficava a central da quadrilha, que repassava os dados para alunos que usavam pontos eletrônicos sofisticados. Alguns como esse aí, muito pequenos. A polícia gravou esta conversa no momento em que um dos integrantes da quadrilha testa o equipamento com uma das candidatas. Sofia, tá me escutando? Dá 2 tosses aí, por favor. O delegado da Polícia Federal, Franco Perazzoni, explicou que a operação deflagrada em 7 estados do Nordeste foi feita com base em uma investigação que começou no ano passado, quando a polícia comparou resultados de provas do Enem e verificou vários candidatos que faziam as provas em locais diferentes, mas tinham gabaritos idênticos e que voltaram a se inscrever para a prova este ano. Sim, as investigações prosseguem, tá? Hoje, na verdade, a deflagração, vamos dizer assim, de uma fase, né, de um trabalho investigativo que já tinha tido início antes. Mas nós, amanhã mesmo, já vamos sentar com o INEP, já vamos ter, né, o acesso aos gabaritos e já vão começar novos cruzamentos de dados. 5.800.000 candidatos fizeram as provas em todo o país. O gabarito oficial do exame vai ser divulgado depois de amanhã no site do INEP, o instituto responsável pelo exame. 30% dos inscritos não apareceram, um índice um pouco maior que o dos últimos anos, mas dentro da média histórica. 768 candidatos foram eliminados por problemas como atraso na chegada, falta de caneta preta para fazer as provas ou uso de equipamentos como o celular, encontrados por detector de metal. Os 271 mil inscritos que não puderam fazer o Enem agora por causa das ocupações de escolas por manifestantes vão receber na semana que vem informações do INEP sobre os novos locais de provas. Para eles, o exame vai ser nos dias 3 e 4 de dezembro. O Ministério da Educação estima que o adiamento da prova para esses candidatos vai gerar um custo extra de cerca de R$15 milhões. Apesar disso, o ministro avalia que o Enem foi um sucesso. Infelizmente, 3%, total aí algo em torno como 271 mil inscritos, tiveram ou terão que fazer o exame no início de dezembro. Foi a solução mais segura adotada pelo Ministério da Educação. Foi bem pensada, foi refletida, foi debatida, porque qualquer outra alternativa poderia comprometer o próprio Enem para todos.
E a gente mostrou na reportagem que teve prisão e um dos presos, o Antônio Diego Lima Rodrigues, é secretário de saúde do município de Alto Santo, no Ceará. A prefeitura disse que vai acompanhar o desenrolar das investigações para tomar as medidas administrativas cabíveis. Ana, é inacreditável, né, Juliana? Tem que ter medida administrativa e medida policial, né? Absurdo. Agora, a gente falou aí das emoções do Enem, teve gente que não conseguiu fazer a prova ontem, né? Para 240 mil candidatos, essa emoção ficou para daqui a um mês. Pior foi para os candidatos que foram eliminados ontem pelo relógio. No segundo dia do Enem, os candidatos tiveram 1 hora a mais para fazer a prova. Foram 45 questões de matemática e 45 de português. A de hoje estava um pouquinho mais fácil para mim. Ontem estava um pouquinho mais difícil, mas acho que hoje foi um pouquinho melhor. Ontem também foi a prova de redação. O tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E a redação estava tranquila? Estava tranquila, estava bem tranquila. Estava um tema que estava bem acessível a todo mundo. Mas, como sempre, teve gente que chegou em cima da hora. Em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, essa estudante correu e conseguiu entrar nos últimos segundos. E a bolsa dela foi por cima do portão mesmo. Teve também quem perdeu a hora, mas não quis desistir. Em Londrina, no Paraná, um candidato chegou segundos depois do fechamento do portão. Ô parceiro, pode sair aqui, ó. Saindo dali, ele virou a esquina e pulou o muro da escola para tentar fazer a prova. Você vai ter que sair daí. Porque assim. Os policiais o obrigaram a pular o muro novamente, só que para o lado de fora da escola. Sair por esses portões é um alívio para muitos candidatos. A maioria agora só precisa aguardar o resultado do exame. Só que para milhares de pessoas, o Enem sequer começou. Por causa da ocupação de escolas, mais de 270 mil candidatos em todo o país terão que fazer as provas nos dias 3 e 4 de dezembro. Bom, vamos voltar a falar do Enem em Brasília com o Alexandre Garcia. A gente viu, né, Alexandre? Bom dia. Na reportagem que abriu aqui o Bom Dia de hoje, esse esquema de fraude no Enem, quer dizer, esse que foi descoberto, né? Isso no momento em que se fala tanto do combate à corrupção no país. Veja só. Para os dois, né, para os fraudadores e para os corruptos, só tem uma solução: polícia e depois um bom juiz de mão pesada. Foi um belo trabalho de inteligência da Polícia Federal que já vinha monitorando essa quadrilha desde o ano passado. Então que a justiça seja rápida e pesada com esses fraudadores que operam no setor mais importante de um país, que é o ensino. Já os que compraram o serviço, como esse marmanjo que a gente mostrou aí, servidor público municipal, 34 anos, são esse tipo de gente que não pode falar mal de político corrupto, porque se igualam a eles, né? Enfim, se é da natureza humana, como alguns explicam, é também da natureza do Estado buscar a correção, punindo como exemplo de que a lei precisa ficar acima de tudo para que funcione, principalmente no setor de ensino, que é tão carente de prioridade por parte de governos, né? Eu até acho que essa falta de prioridade é porque tem gente em governos que tem medo do ensino, porque o ensino dá conhecimento, e conhecimento é libertação. Conhecimento significa mais fiscalização dos que recebem das urnas um mandato para representar os cidadãos, né, e gerenciam nossos impostos. Essa gigantesca prova, que teve quase 6 milhões nesse fim de semana, também teve mais de 270 mil estudantes impedidos de fazer provas por haver escolas invadidas. Mas até isso deixa uma lição para a gente pensar. Que democracia é a vontade da maioria que respeita a minoria, e não a vontade da minoria que não respeita a maioria. Os prejudicados devem fazer exame no início de dezembro, com custo adicional, aí, segundo o ministro da Educação, de 15 milhões de reais, que vem dos impostos daqueles que trabalham. Ana e Chico. Obrigada, Alexandre. Até mais.